Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Joey e hoje eu vim trazer para vocês uma camisa histórica. Uma camisa que foi enviada para alguns assinantes no mês passado, que é essa camisa linda e maravilhosa do Vasco da Gama. Uma camisa que comemora um centenário e eu vou contar tudo para vocês hoje nesse vídeo. Bom, pessoal, para falar um pouco sobre a história que carrega nessa camisa, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo e contar um pouquinho sobre o contexto da época, o que aconteceu, para vocês entenderem mais ou menos o porquê dessa camisa aqui. O Vasco, para quem não sabe, foi fundado em 1898 como um clube náutico, tanto é que carrega o nome até hoje, Clube de Regatas Vasco da Gama. E o Vasco foi fundado por pessoas simples da época, portugueses, brasileiros, e o Vasco foi ganhando notoriedade no esporte náutico e foi ganhando títulos e tudo mais. Em 1915, o Vasco entrou para o futebol. E como todo mundo sabe, o futebol ele era um esporte de elite. E o Vasco sempre teve no seu meio pessoas de baixa renda, pessoas populares, pessoas que faziam parte da camada de baixo da sociedade da época. E o Vasco, em 1923, conquista o seu primeiro título, o título que foi conhecido pelos Camisas Negras. Bom, esse título dá até para a gente falar em um outro vídeo. Mas enfim, em 1923, o Vasco ganhou esse título carioca. Em 1924, os times elitistas da época se incomodaram com esse feito do Vasco no ano anterior e saíram da liga que já existia e fundaram uma liga nova, fundaram uma associação nova, chamada Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. E eles colocaram alguns empecilhos. O Vasco até teve intenção de entrar nessa nova liga, mas existiam alguns empecilhos que o Vasco não abriu mão. E essa cláusula exigia que o Vasco excluísse do seu time 12 jogadores, que eram jogadores negros, que eram jogadores simples, pessoas simples, muitos deles analfabetos. Esses jogadores eles estavam fora dos padrões para a associação e esses jogadores foram vistos como indesejáveis pelos outros times. E o Vasco deu uma resposta ao presidente da associação da época, falando que não iria abrir mão desses jogadores. E essa resposta foi dada pelo presidente do Vasco, José Augusto Prestes. E esse presidente deu essa resposta falando que não iria abrir mão dos seus jogadores. Eu vou ler um pedacinho da carta para vocês. Estamos certos que Vossa Excelência será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno de nossa parte sacrificar ao desejo de fazer parte da associação alguns dos que lutaram para que tivéssemos, entre outras vitórias, a do Campeonato de Futebol da cidade do Rio de Janeiro, de 1923. São esses 12 jogadores, jovens, quase todos brasileiros, no começo de sua carreira, e o ato público que os pode macular nunca será praticado com a solidariedade dos que dirigem a casa que os acolheu, nem sob o pavilhão que eles com tanta galhardia cobriram de glórias. Nestes termos, sentimos ter que comunicar a Vossa Excelência que desistiremos de fazer parte da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. Bom, e marcando o centenário dessa resposta histórica que o Vasco deu, a capa lançou para o Vasco essa camisa que é uma obra de arte. E agora eu vou mostrar para vocês os detalhes dessa camisa. Essa camisa já se destaca porque, em vez de trazer o escudo tradicional da Cruz de Malta, ela traz em bordado a Cruz de Cristo, que era o escudo utilizado na época. Na lateral, vocês podem ver o logo da capa, que aparece em alto relevo, emborrachado. As mangas possuem um tom de dourado, mais escuro, e traz essa etiqueta especial em alusão ao centenário da resposta histórica. A tradicional faixa transversal da camisa do Vasco aparece de forma mais sutil, mas ainda presente ali, com umas bordas que destacam discretamente. E abaixo, o pet faz referência à própria resposta histórica, junto desse escudo tradicional oficial do Vasco, né? E essa camisa, ela vem com essa tecnologia Hydro Protection, essa camisa que absorve a umidade e seca rapidamente. E claro que o grande destaque são os dizeres da carta, que surgem quando a camisa entra em contato com a água. Uma homenagem simbólica ao suor dos jogadores e torcedores vascaínos. Literalmente, essa camisa é uma obra de arte. Essa camisa é muito linda. Bom, pessoal, e é isso. E se você sabe algum outro detalhe sobre essa história, coloca aqui nos comentários que a gente vai conversar sobre isso. É bem legal conversar sobre essas coisas que aconteceram no passado. Compartilha com seus amigos, que isso é muito importante pra gente continuar criando esse tipo de conteúdo para vocês. Valeu, pessoal, tamo junto, abraço, até o próximo vídeo.